Saudações de paz e bem neste Domingo de Ramos. Este Domingo de Ramos é o Domingo da Paixão, em que meditamos precisamente sobre o Evangelho de São Lucas, que narra a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é também o Dia Mundial da Juventude, e por isso o Papa Francisco, em Roma, na sua homilia, abordou 3 temas. A alegria, que era um tema também muito querido do Papa Bento XVI. Julgo que mesmo nos escritos do Magistério do Papa Bento XVI, a palavra que aparece com maior frequência é a palavra alegria, e depois o Papa Francisco voltou a falar da cruz, como já o fez desde o início do seu pontificado, e finalmente falou dos jovens. Mas hoje queria abordar convosco o tema da oração, até porque esta alegria vem muito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos, ou melhor, como o próprio Cristo nos amou e amou-nos até à morte e morte de cruz. E recordando talvez a formulação do primeiro mandamento, como vem no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, se a memória não me atraiçoa, reza assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Hás de recomendá-las a teus filhos e nelas meditarás, quer estando sentado em casa, quer andando pelos caminhos, quando te deitas e quando te levantas. Eu diria que, num certo sentido, dá a impressão que este mandamento da oração, escuta, Israel, é de algum modo anterior ou antecedente ao mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas. Porquê? Porque é a condição da sua possibilidade. Só escutando Deus, quer dizer, só se Deus me interpela, vem ao meu encontro, é que eu dou conta da sua existência e me abro àquilo que Ele me quer dizer. E este Israel em primeiro lugar, é o povo de Deus, mas é também cada um de nós, e é o novo povo de Deus que é a Igreja. Portanto, esta atitude de abertura a Deus, de acolhimento de Deus, de escuta de Deus, é a condição primeira para percebermos que não há outros deuses, que Ele é o único Senhor. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não é possível haver outros deuses. Deus ou é um, ou é único, ou de facto não seria Deus, seria limitado por outro ou por outros. E depois este mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, isto é, com a totalidade do seu ser, só é possível se nós percebemos que fomos amados primeiro por este mesmo Deus e que Ele, ao dar-nos este mandamento, não é uma imposição exterior, mas é uma comunicação do seu amor para podermos corresponder a esse amor infinito que Ele tem por cada um de nós. E para que nós nunca nos esqueçamos deste amor que Deus é e que Deus nos tem e que nos convida a partilhar do seu amor que Ele é. Amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comunhão de vida, comunhão diálogo. Nós podemos dizer que o Pai é o amor que se dá e dá-se totalmente gerando nesse amor o próprio Filho. E esse amor gerado na totalidade da entrega e da doação do Pai corresponde, agradecido e dando-se também Ele, por sua vez, totalmente ao Pai. É o Filho. É a resposta de amor ao amor que o gerou desde toda a eternidade. O Pai só é Pai, e é-o eternamente, porque existe um Filho. E esse Filho só é Filho porque é gerado eternamente pelo Pai. E a comunhão, a comum união de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. É o amor de Deus ou o amor em Deus. Portanto, existe só uma substância divina, uma só essência divina, uma só natureza divina, mas 3 relações subsistentes, 3 pessoas distintas e iguais entre si. Bem, este amor que é Deus
que se nos comunica neste mandamento, se nos dá neste mandamento, e se vem a dar na sua plenitude, fazendo-se homem em Jesus Cristo, pede que nunca nos esqueçamos da sua identidade e, portanto, da nossa identidade, fomos criados à sua imagem e semelhança. E por isso somos chamados ao amor. E por isso diz, as palavras que eu te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Como é que se grava este mandamento da lei de Deus ou este amor de Deus no coração? Grava-se através da meditação, isto é, considerando atentamente e amorosamente este mesmo amor de Deus. E hás de recomendá-las a teus filhos. Os filhos não são só os filhos gerados através do matrimónio, mas são também todos aqueles que somos chamados a gerar na fé através do nosso exemplo, através da nossa oração, através do nosso testemunho. E nelas meditarás, nestas palavras, em todas as circunstâncias da tua vida. E, portanto, quer estejas sentado em casa, quer andando pelos caminhos, quando te deitas e quando te levantas. Ou seja, é uma outra maneira de dizer aquilo que São João da Cruz dirá mais tarde, no século XVI, que devemos trazer sempre em nós a memória de Deus. Trazer sempre em nós a memória de Deus significa termos sempre a consciência que Deus está presente na nossa vida, seja qual for a circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Ora, há um autor que aqui talvez há uns 20, 30 anos, escreveu um livro que eu então li, que se chamava Abraão, o inventor da oração. E este autor, um autor francês, chamava Abraão o inventor da oração porque Abraão, depois da expulsão dos nossos primeiros pais do paraíso, é a primeira personagem bíblica que se atreve, diríamos assim, a responder a Deus. E, portanto, a dialogar com Deus, a entrar em colóquio com Deus, numa conversa com Deus. É curioso, aliás, verificar que o livro dos Gênesis fala-nos de 4 interpelações de Deus a Abraão. Na primeira diz, Deus disse a Abraão. Na segunda vez, Deus questionou Abraão ou comunicou a Abraão. Na terceira vez, Deus disse a Abraão. E na quarta vez, Deus disse a Abraão e Abraão respondeu a Deus. Até então, Abraão tinha só ouvido. E a partir de um certo momento, começa também a entrar em diálogo com Deus. E esta capacidade de dialogar com Deus, segundo este autor, Jacques Marion, acontece em Abraão porque ele tinha uma atitude dialogante com a sua mulher, com Sara. Ao contrário do que era costume naquele tempo, Abraão reconhecia a igualdade de dignidade da sua mulher e, portanto, dialogava com ele. O autor em francês diz que Deus, ou Abraão, sabia prier à Dieu parce qu'il savait prier son semblable. Isto é, Abraão era capaz de dialogar com Deus porque era capaz de dialogar com o seu semelhante. Como que a dizer que, num certo sentido, a capacidade de tratar o outro de acordo com a sua dignidade, de não o tratar como um senhor trata o seu servo ou o seu escravo, como era costume naquela altura em relação às mulheres, mas de o amar verdadeiramente, reconhecer a sua dignidade e entrar em diálogo com Deus, facilita o diálogo, esse diálogo mesmo com Deus através da oração. O Padre António Vieira, falando destas 4 intervenções de Deus, diz que Abraão só respondeu à 4ª vez, porque quando falamos com Deus, ou quando estamos em diálogo com Deus, ou melhor, quando estamos em oração, é mais importante escutar Deus do que falar com Ele. Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a bondade, a fonte de toda a alegria e de toda a felicidade. E por isso, na oração, devemos ter uma atitude mais de escuta do que de palavrear. É talvez uma maneira outra de dizer aquilo que Jesus diz no Evangelho.
quando rezares, não useis muitas palavras, como fazem os escribas e os fariseus, que julgam, ou os pagãos, porque julgam que por muito falarem serão ouvidos. O vosso Pai, antes de vós pedires alguma coisa, já sabe do que é que vós precisais. E, portanto, dizei e ensina a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso diz Santo Agostinho, é a oração por excelência, porque é a oração em que o próprio Deus nos ensina a falar com as suas próprias palavras. E toda a oração, diz Santo Agostinho, ou está contida no Pai Nosso, ou então não será sequer uma oração lícita ou legítima, porque tudo quanto de bom se pode dizer a Deus e se pode pedir a Deus, ou ali está contido, ou então não é bom para nós. Jesus diz no Evangelho, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E com isso quer dizer que somos chamados a ser perseverantes na oração, isto é, a não desistir facilmente, e que devemos ter uma confiança naquilo que recebemos, sabendo, porém, que, embora sejamos sempre atendidos, nem sempre aquilo que pedimos é bom para nós. E quando aquilo que pedimos não é bom para nós, Deus não deixa de nos escutar e de nos dar. Não nos dá o que pedimos, porque seria mau para nós, para a nossa salvação, mas abre-nos o coração para compreendermos que isso que pedimos não é o melhor de facto para nós. E isso já é uma dádiva de Deus. E de qualquer modo Ele dá-nos sempre o seu Espírito, o Espírito Santo. Quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas àqueles que os pedem, diz Jesus noutra palavra do Evangelho. Naquela passagem que diz, qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma serpente, se pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, o seu Espírito. E no fundo é isto que recebemos sempre na oração, é o Espírito de Deus, é o Espírito do seu amor, é o seu próprio amor. E o Espírito Santo é a alegria de Deus. E quem reza recebe a alegria de Deus. Nos momentos fáceis, em que tudo é contentamento, mas também nos momentos difíceis, em que a pessoa, apesar de levar a cruz, é capaz de saborear, de algum modo antecipadamente, a alegria da ressurreição. É capaz de experimentar a serenidade e a paz interior, que não sendo uma alegria exuberante, são uma serenidade, uma alegria tranquila. E isso ajuda-nos muito no caminhar para Deus e no ir ao encontro uns dos outros. Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da Igreja, viveu contemporânea de São João da Cruz, embora um pouco mais velha, que viveu uma grande amizade com ele, foram os grandes reformadores dos carmelitas, da Ordem Carmelita, a Ordem dos Carmelitas Descalços. Santa Teresa d'Ávila dizia, a pedido das suas irmãs, escreve um opúsculo que se chama O Caminho da Perfeição. Neste opúsculo que ela escreve, ela passa mais de metade desse livro a falar do amor aos outros, da caridade, do serviço, do desprendimento e só depois da oração. Só depois é que fala da oração. E diz às suas irmãs, enquanto escreve, não vos espanteis que eu vos falo disto e não comece já a falar da oração, porque isto são condições indispensáveis para a oração. A humildade, o desprendimento e a caridade, ou o amor. A humildade o que é? É o reconhecimento da verdade daquilo que Deus é. Deus é infinito, Deus é transcendente, Deus está para além de tudo quanto possamos pensar ou imaginar. Deus é o Criador de toda a realidade. Deus revelou-se como amor. Este Deus fez-se homem em Jesus Cristo. Por minha causa, desceu das alturas da sua majestade divina e da sua glória
até à nossa pobreza, às nossas limitações, passou fome e sede por minha causa, deixou ser julgado injustamente, torturado e morto numa cruz por minha causa, por causa de cada um de nós. A humildade de Deus. E depois pensar o que é que sou eu? Quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus. É verdade, criados à sua imagem e semelhança. E por isso dotados de uma grande dignidade, isto é, de um valor transcendente, imenso, que não se pode comparar com nenhuma outra realidade criada aqui na Terra. Mas, em virtude do pecado original e dos pecados que cada um vai cometendo, nós estamos de algum modo estragados, estamos corrompidos por esse mesmo pecado. E, portanto, para haver verdadeira oração é preciso considerar a quem falamos, a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, à glória da majestade divina. E quem é que fala? Sou eu, um pobre e miserável pecador, que sou incapaz de me salvar a mim mesmo sem Deus. Só Deus é que é capaz de me recuperar para essa dignidade que me foi dada originalmente na criação. E só Ele é que é capaz de me fazer entrar em comunhão com Ele, de modo a poder participar da sua glória e da eternidade do céu. E diz Santa Teresa, ao começar a oração, ponderar isto, mas também o modo como se fala. Eu falo a Deus tendo consciência, por um lado, da sua grandeza e da sua majestade, mas, por outro lado, também da sua amizade, porque Ele fez-se igual a mim, exceto no pecado, e disse aos seus, já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, porque vos dei tudo o que o meu Pai me deu a conhecer. Quer dizer, revelei-vos o meu coração, revelei-vos o coração de Deus, o amor de Deus. E, portanto, Santa Teresa diz, primeiro, a humildade, portanto, reconhecer a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós próprios. Em segundo lugar, podemos traduzir hoje a liberdade. Santa Teresa chama-lhe o desprendimento, ou despojamento, ou desapego. Não estar apegado a nada, nem a ninguém. O que é que significa estar apegado? Significa estar preso. Estar preso de tal maneira que isso me impede de fazer alguma coisa que Deus me peça. Quer dizer, dou prioridade a essa pessoa, ou essas pessoas, ou essas coisas, ou às minhas próprias opiniões, à minha própria vontade, dou prioridade a isso e não a Deus. Isso impede-me, ou pode-me impedir, quando dou prioridade, pode-me impedir de fazer aquilo que é melhor para a glória de Deus, para a salvação da minha alma e para a salvação dos outros, para o bem maior dos outros. Portanto, estou encravado, digamos assim, a mim próprio. Então tenho que me desprender, libertar-me, de modo a perceber que Deus tem prioridade absoluta sobre tudo e sobre todos. Porque Deus é o amor em sentido absoluto, é a verdade em sentido absoluto, é a liberdade em sentido absoluto. Se eu não lhe dou esta prioridade, torno-me escravo de mim mesmo, torno-me escravo dos pecados, das minhas paixões desordenadas, dos meus desejos desordenados. E, finalmente, a caridade. Quem quer encontrar-se com Deus, que é amor, tem que ter gestos muito concretos de caridade para com os outros. Talvez o primeiro gesto seja a paciência. Suportar os defeitos e as limitações dos outros, principalmente aqueles que convivem connosco mesmos, que nos estão próximos, que conhecemos, como costumamos dizer, de gingeira, e que, por vezes, podemos ter alguma dificuldade em tolerá-los e irritamos-nos e não temos a paciência, isto é, a ciência da paz, para tratar bem com eles, para tratar de uma forma amistosa e não ficarmos eriçados como alguém que põe os espinhos cá fora, de modo a que os outros não se possam aproximar. Mas é também dar passos concretos em direção aos outros, como o Papa Francisco nos tem lembrado nestes dias iniciais do seu pontificado. Isto é, sairmos de nós próprios e tornarmos guardiões e protetores dos outros, daqueles que mais precisam. E os que mais precisam são esses os próximos. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus é Caridade, diz: o próximo quem é? O próximo é todo aquele que tem necessidade de mim
e que eu possa ajudar. Estou em condições de ajudar. Talvez não esteja em condições de ajudar um chinês que vive lá a milhares de quilómetros de distância, a não ser com a minha oração ou com os meus sacrifícios. Mas a verdade é que está tão distante que não posso socorrer através das minhas boas obras. Neste sentido, não posso socorrer falando com ele, conversando com ele, partilhando as coisas que tenho com ele. Mas posso auxiliar os meus pais, os meus irmãos, as minhas irmãs, posso auxiliar os meus colegas no liceu, na universidade, posso auxiliar nas instituições que cuidam dos desabrigados, ou sem abrigo, como se diz, dos pobres, dos doentes, dos enfermos, dos presos. Há uma série de coisas que facilmente posso fazer, às vezes nos transportes públicos, uma pessoa idosa que precisa de ajuda para subir no autocarro, ou de que eu posso levantar para lhe dar o meu lugar. Há uma infinidade de coisas, algumas maiores, outras pequenas, em que Deus me convida a ir sempre ao seu encontro, através destas necessidades que eu verifico, que eu pressinto, que eu vejo, e que Deus me está a chamar para ir ao seu encontro no próximo. Ora, quem tem esta vida terá certamente uma vida de oração profunda. Não só aquela oração verbal, aquela oração oral, que é recitar Pai Nosso, Ave Marias, sem prestar atenção àquilo que se está a dizer. Essa é uma oração um bocadinho papagueada. Essa também os papagaios podem fazer. Mas uma oração mental. O que é que significa oração mental? Também pode significar essa oração oral, mas ser feita de um modo em que eu estou a pensar e a considerar atentamente naquilo que estou a dizer. Estou a fazê-la com o coração. Por exemplo, o Padre António Vieira o Padre António Vieira tem 30 sermões sobre o Rosário, sobre o terço. E é impressionante a sua criatividade, porque não há nenhum destes sermões que seja igual um ao outro. E, no entanto, a certa altura pergunta-se, sendo o terço uma oração tão eficaz, que não há outra tão eficaz como ela, excluindo os sacramentos da Eucaristia, porque é que se vêem tão poucos frutos? O Padre António Vieira primeiro fala da parte da oração oral do terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória. Portanto, não há orações mais excelentes do que estas. Mas depois fala da oração mental. E a oração mental, o Padre António Vieira diz que é considerar atentamente os mistérios que estamos a rezar. Portanto, enquanto vamos recitando o Pai Nosso, o Glória, as Ave Marias, devemos considerar atentamente os mistérios que celebramos. Por exemplo, nos mistérios gozosos. Primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Nós atentarmos neste encontro da Virgem Maria com o Arcanjo São Gabriel. A saudação que São Gabriel lhe faz, a resposta de Nossa Senhora, a espera por parte do Arcanjo do consentimento de Nossa Senhora, o consentimento que a Virgem Maria dá depois de se informar como é que tudo se iria passar, não porque duvidasse, mas porque queria perceber, tanto quanto era possível, aquilo que Deus queria dela. Depois, a encarnação de Deus Filho no seu seio, no momento em que ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Segundo mistério gozoso, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Considerar atentamente isto. A Virgem Maria não ficou embasbacada consigo própria, a pensar que era a melhor do mundo, porque ia ser a mãe de Deus, ou porque já era a mãe de Deus, porque o filho já tinha encarnado no seu seio, nasceria 9 meses depois, mas porque tinha sabido, através dos anjos, que a sua parente Isabel estava grávida de 6 meses, pensou logo em ir ajudá-la. E então não teve reparos. Apressadamente, diz o Evangelho, fez uma trouxa e dirigiu-se
à sua prima Santa Isabel. E depois como Santa Isabel reconhece em Maria a Mãe de Deus e como Maria responde com humildade a Santa Isabel. Ou os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscita de entre os mortos. E depois ascende ao céu, segundo mistério. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. E considerar estas coisas. Ou então, na paixão de Cristo, Jesus Cristo é coroado de espinhos. O seu sofrimento, a sua humilhação, como é que é possível que a majestade divina seja tratada assim, com tanta indiferença e com tanta crueldade? O que é? O padre António Vieira diz, há pessoas que julgam que é muito difícil meditar, ou seja, considerar atentamente estas coisas. Meditar pode-se dizer que é discorrer com o pensamento e com o coração sobre estas coisas. Ele diz, é muito mais fácil do que parece. Se nos vem alguém dizer, há um grande incêndio, sei lá, na igreja na Cartucha, em Caxias, ou na igreja de São Domingos, na Baixa, isso aparece na televisão, nós começamos logo a falar uns com os outros. Ouviste a notícia? Há isto, e parece que aconteceu aquilo e aquilo outro. E não sei, quer dizer, começamos a falar sobre as coisas, sem dar por elas, estamos a discorrer sobre elas. Estamos a pensar nelas. E com os mistérios de Deus é algo de semelhante. É atentarmos e pensarmos naquilo que o mistério nos propõe ou que a oração oral nos propõe. Isto, quando se reza o terço assim, diz o padre António Vieira, isto então dá muitíssimos frutos. Porque quando nós recitamos as orações, diz ele, falamos nós com Deus. Mas quando meditamos nos mistérios, é Deus que fala connosco. Porque através da consideração desses mistérios, desses episódios da vida de Jesus, diz-se mistérios porque o mistério da salvação eterna de Deus é o nosso plano de salvação, que se concretiza na vida de Jesus. Quando meditamos na vida de Jesus, no seu Evangelho, Jesus vem ao nosso encontro através dessa palavra que descreve a sua vida. E vindo ao nosso encontro, vai-nos transformando e tornando-nos semelhantes a Ele. E como nós estamos a rezar na companhia de Nossa Senhora, com as Ave Marias, e dirigimos ao Pai do Céu com os Pai Nossos e a toda a Santíssima Trindade com o Glória, Jesus reza connosco, Nossa Senhora reza connosco, Nossa Senhora intercede por nós, mas o próprio Jesus, nas meditações, vem também ao nosso encontro para transformar a nossa vida e torná-la parecida com a sua. Procuremos tentar rezar o terço assim, com as orações, procurando meditar sobre elas. Carregue no botão encarnado, faz favor.